Começar. Foi. Now recording. Bom, boa tarde, gente. Boa tarde, Fred, Pedro. Boa tarde para todos os alunos. Essa aqui é a nossa segunda quinta-feira do curso de extensão de anime, mangá e ficção científica. Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão entrando aí na nossa aula pela primeira vez. Espero que vocês gostem. E vamos começar a nossa jornada. Para dar uma leve rememorada do que a gente falou previamente na aula anterior. Se vocês lembram, a gente introduziu a história dos mangás, diferenciamos esse modo de arte, esse modo de desenho, comparando-se com, principalmente com os desenhos mais norte-americanos, ali dos Estados Unidos. Entendemos aí toda a trajetória e influência do Astro Boy e vários conceitos chaves que nós vamos utilizar aí ao longo das nossas aulas, principalmente das palavras-chave, debatendo um pouco de budismo, zen budismo, para entender essa concepção ou buscar entender uma possibilidade de interpretação dessa criatividade ali dentro do Japão em específico, que é o nosso recorte. E hoje, senhores, continuamos aí entre sentais, robôs e navios voadores, Nós vamos aí caminhar hoje por terras muito especiais, Nós vamos viajar aí através da ópera espacial do nosso queridíssimo Leiji Matsumoto. Então a gente vai aqui hoje comentar principalmente de 3 autores bem clássicos, junto ali com o Tezuka, fazem parte dessa geração aí formadora, fundadora dos animes e mangás, e o senhor Leiji Matsumoto é responsável aí pelos títulos de Patrulha Estelar Yamato, Interstellar 5555, Capitão Harlock, Galaxy Express 999 e também uma série de curtas ali de episódios espaçados chamado Cockpit. E nada melhor do que a gente começar essa nossa aula assistindo as aberturas clássicas das animações desse autor. Então, senhores, com a licença, vou dar play. Essa foi a abertura de Patrulha Estelar Yamato e agora nós vamos ver a abertura de Galaxy Express 999. Ele adora repetir número nos títulos, E para nós fecharmos, por que vocês devem estar se perguntando, por que estamos apresentando todas as openings? Porque o universo do Leiji Matsumoto narrativo, principalmente esse que se trata da ópera espacial, dentro desse gênero aí da ficção científica, ele é conectado, como se fosse um multiverso ali de obras que se passam dentro da mesma galáxia. Vamos ver outra abertura clássica, talvez do seu anime mais famoso, que é Capitão Harlock. E caso você esteja interessado, a obra dele de mais fácil acesso, é o filme que ele fez em parceria, com a dupla de DJs, o grupo Daft Punk. Hoje, infelizmente, é aposentado, não produzindo mais músicas, fez várias músicas icônicas, e eles fazem essa parceria com o Leiji Matsumoto, por serem muito fãs das suas obras ali no Japão, e produzem esse filme. E aqui a gente vai reproduzir uma das músicas, são vários clipes, que quando você assiste eles inteiro, se monta uma narrativa ali, uma história, então, talvez um musical, não sei como definir, mas para vocês apreciarem aí um dos clipes, um trecho do filme Interstellar 555. E uma trilha sonora invejável,
música tá bem baixa, eu acho, só. Acho que aí é por conta da qualidade do vídeo, tá? Já que a música tá essa caminha aí, né? Assim, no fundo, já que dá para falar, uma coisa curiosa é que essas openings, elas são muito parecidas, né? Não só dele, eu não estou falando do estilo de abertura e tal, eu estou falando da música especificamente, saca? Que nem você percebe também esse fraseamento em algumas aberturas do Kamen Rider, que a gente vê também, esse tipo de coisa. E escrevendo o artigo do Bebop, né, e entrando na vereda do jazz e tal, tudo mais, dá para perceber uma forte influência de James Bond nesses caras, nessas openings, tá ligado? O som, o tipo de orquestração, o tipo de vibe, vamos pôr assim. Mas tem uma outra coisa que é típica do japonês, que eu não sei exatamente de onde vem, e que sempre fica parecido, sabe? É um estilo próprio, eu quase chamo de estilo de opening de anime dos anos 70. National Kid. Essa coisa meio National Kid. O Kimba the Lion também tem uma abertura parecida. É meio que uma marcha, sabe? É uma marcha meio parecida com um jazz James Bond, um jazz James Bond. Nossa, foi péssimo. Mas enfim. Isso, sim, isso no caso do Daft Punk ali, né, nessa, eu não lembro dessa parte, faz um tempo que eu assisti, né? Mas, no geral, a música do Daft Punk aí em si não vai seguir essa... Mas, mas ela... De certa forma, o Daft Punk, o que eles sampleiam, né, o que eles usam de sample, são tudo dessa época. Toda a galera do soul, do jazz. Do soul, do funk. E tal. Mas, bom, senhores, então vamos lá, né? Para contextualizar vocês, tá? O senhor Leiji Matsumoto, ele é relevante aqui para nós, não só por ser um dos grandes nomes ali, né, da Space Opera, tanto quanto na ficção científica, dentro dos mangás e das animações, né, tendo uma influência estética que perdura até hoje. Então ele tá junto aí dessa tríade, né, que nós chamamos de autores clássicos. E aqui para a gente entender, né, o que se trata essa Space Opera. Dentro da obra do Leiji Matsumoto, a gente sempre vai estar vendo piratas espaciais, exércitos militares, né, viagens aí, e sempre envolvendo questões existencialistas. Então, né, ele vai sempre desenrolar o arco dessas personagens dentro de suas obras de uma maneira muito emocional, muito intensa, né, beirando, né, o que a gente chamaria de ópera, nessas apresentações de obras de ópera mais clássica. Então, se a gente fosse fazer uma divisão aqui, para vocês conseguirem encaixar, né, mais fácil, o que seria, né, as características específicas da Space Opera? A gente teria ali, em primeira característica, né, a repetição das naves, portos espaciais e viagens constantes. Então, dentro dos animes de Space Opera, ou até dentro, né, de filmes de Space Opera, tal qual Star Wars, né, que a gente associa, né, muito a esse subgênero da ficção científica, são essa repetição das naves, essa constante mudança, esse constante, né, movimento da narrativa ao redor de vários planetas. E segundo, né, a gente vai ter também a repetição desses conflitos de violência, sempre dentro de uma ideia de jornada, né, de uma aventura. Quase como se fosse uma história do monstro da vez, né, o vilão da vez, ou de pequenos arcos. Então, mesmo que você vá ler, por exemplo, Patrulha Estelar Yamato, vá ver Capitão Harlock, você vai estar ainda dentro, né, de uma lógica narrativa muito episódica. Qual é o problema da vez? Qual é o vilão da vez? Né? E tudo muito melodramático, muito exagerado nas suas emoções. E em terceiro, né, esse desgaste, essa repetição e a padronização, né, desses eventos que sempre vão estar acontecendo, e lógico que a gente vai tendo, né, um crescimento dos personagens dentro desse tipo de narrativa. Fred, né, queria agregar aqui em algumas definições, então Fred, manda ver. Tá, e é importante a gente colocar, né, primeiro, que a Space Opera, ela é um subgênero da ficção científica, né? Entretanto,
é legal pontuar, porque como a gente partiu da aula passada, do Dark Seven, né? No próprio texto, que eu tenho certeza que todos vocês leram, o texto que está lá no Google Drive, eu adoro fazer essa piadinha, né? Mas quem é meu aluno leu esse semestre, enfim. O do Cognitive Estrangement do Dark Seven, ele vai lá abertamente defender que space opera não é ficção científica. Ele vai dizer isso, assim, com todas as palavras. E por que, assim, eu não concordo com ele, também tenho certeza que o João não concorda, e nem o Pedro, né? Mas o motivo que ele está usando, ele tá trazendo esse argumento, porque ele diz que, geralmente, o primeiro ponto é as estruturas das space operas, elas repetem a estrutura dos mitos, dos contos de fada, né? Então, a estrutura narrativa ainda é muito próxima nesse sentido. Então, é como se fosse uma nova roupagem que troca, ao invés de a gente ter o cavaleiro medieval, a gente tem o cavaleiro Jedi. Ao invés de a gente ter a princesa, a gente tem a princesa Leia. Pegando Star Wars, ao invés da gente ter o pirata no navio clássico, é um capitão pirata espacial voando um barco, né? Então... assim, e no final das contas, se a gente for estender esse argumento, não tem nada, né? Sim, porque... por isso que é um argumento ruim, né? E aí, um dos pontos que aí ele vai colocar, porque ele está falando, né, ele vai falar a partir dessa noção de que a poética da ficção científica seria o cognitive estrangement, né, esse estranhamento cognitivo, ou seja, essas especulações que a narrativa e a obra faz no seu universo secundário, a partir de teorias científicas que são possíveis dentro do conhecimento que temos da realidade, né? De acordo com ele, as space operas não têm nenhum ou zero respeito em relação a isso. E de fato, a gente vê isso não só com space operas, né? Com boa parte do que a gente chama de ficção científica. Enfim, aí a gente começa a quebrar a definição do Dark Seven e bater nela com gosto, assim, porque chega uma hora que não faz, porque aí nada mais é ficção científica, né? Se a gente vai tirando tudo, chega uma hora que não sobra nada, né? E de fato, assim, se a gente for considerar, de fato, a space opera, ela não carrega esses elementos de especulação a partir de uma ciência que a gente julga ser de fato possível a partir do nosso conhecimento empírico atual, etc, etc. Muito, muito claro a partir dessa noção que está lá desde o iluminismo, de que basta remover a nossa racionalidade científica, ela vai remover os véus da realidade e vai descobrir os algoritmos que sustentam as coisas do jeito que elas são, né? E isso a gente já sabe que é uma grande balela hoje em dia, né? Enfim, é uma ideia até extremamente eurocêntrica em supor que exista uma fundamentação axiomática para toda a realidade, etc, etc, né? E é uma fundamentação que a própria ciência hoje rejeita, né? Essa é uma fundamentação da física anterior a buraco negro, é uma coisa assim, anterior aos anos 60, anos 50. Nos anos 60 você já tinha uma grande relativização desse aspecto civilizador da ciência, né? Não, em 1930, que eu estudo muito um lógico e matemático que acaba embrenhando na filosofia também da ciência, que é o Kurt Gödel, e eu estudo ele porque Duna acaba se baseando bastante nas ideias dele. Ele, em 1930, ele prova matematicamente que essa ideia ela não tem como se sustentar, né? E ele mostra que qualquer sistema tem os seus limites, e que o que a ciência está fazendo é criar sistemas para explicar algumas coisas da realidade, e que em algum momento esse sistema não vai conseguir dar conta mais, né? Esse é o ponto, né? Enfim, então a space opera, ela é essa, a gente pode dizer assim, ela é sci-fi sim. Mas o que é space opera? Né? É claro que a gente vê esses elementos que o João está trazendo aí, que a gente está trazendo conjuntamente, né, com o João,
aí nos slides, eles são elementos que tendem a se repetir na Space Opera. Só que, veja, gente, eu gosto muito de pontuar isso, porque hoje eu não sei quando, seria até daria um baita estudo, né, e rastrear em que momento da internet as pessoas começaram a deturpar o sentido de Space Opera para se tornar uma coisa totalmente diferente do que todos os críticos de ficção científica tinham definido como Space Opera, né? Então, hoje em dia, tem política e tem galáxia, Space Opera. Calma lá, não é assim, tá? Não é porque tem política, tem um império intergaláctico, tem vários planetas, tem comércio, interrelação entre esses planetas, que aquela obra é Space Opera. Muito eu acho que isso daí... Coisa? A única pontuação, você estava comentando isso, e tem uma outra grande obra clássica que a gente vai comentar no futuro, que é o Legend of the Lost Heroes, né? E ele não se encaixa em Space Opera, ele está longe de ser Space Opera, apesar dele conter todos esses elementos, a proposta narrativa vai para outro lado, né? E aí você vai você vai e abre o Wikipedia, Macross, Space Opera. Você abre o Wikipedia, vai estar lá, Space Opera, não, peraí, né? Fala lá, quando você pega os textos referentes a Cowboy Bebop, eles colocam Cowboy Bebop em Space Opera, em algumas situações. E porque galáxia e porque humanidade espalhada pela galáxia e visitando naves, tal, viagens constantes. Isso daí, Fred, eu tenho uma hipótese. E a minha hipótese é a hiperbolização do discurso online que leva a esse tipo de coisa. Exato. Então, assim, você pode muito bem falar que o Cowboy Bebop tem alguns elementos comuns a Space Operas. Beleza, perfeito, tranquilo, lindo, maravilhoso, morreu aqui. Mas a hipérbole do discurso da internet precisa dessa chamada, precisa desse aspecto, né? De definir como isso, definir como aquilo e tal. O Noah mesmo, Jesus Cristo, se antes já era difícil de definir, agora qualquer filtro preto e branco e um detetive rolando é Noah. Noah. Você vê Noah. Você vê o Spider-Man Noah, por exemplo, que saiu. Spider-Man Noah, muito legal, muito divertido, mas ele não consegue se definir, ele não consegue se decidir se ele quer ser uma homenagem ao Noah, né, ao cinema Noah, ou se ele quer ser um pastiche do Noah ambientado nos anos 40, nos anos 30. Entende? Porque os temas não estão lá. Qual é o tema que está lá? O Nicolas Cage bêbado? Ok, isso não é bem um tema, isso é mais um pastiche do que seria o tema do investigador corrompido e tal, tudo mais, e papapá. Então, eu acho que parte muito da hiperbolização. O Nathan falou um negócio aqui no chat. Lê aí. Acho que com a popularização dessas obras entre as pessoas, apesar que a galera do anime não fala muito de animes de mecha e sci-fi, o pessoal começou a levar para esse outro lado. Inclusive, é algo parecido com a discussão de Tokusatsu, em que um pessoal considera apenas as produções do Japão, enquanto outras enfiam qualquer coisa. A discussão do Space Opera parece muito a mesma situação. No caso do Tokusatsu, no caso do Tokusatsu e do anime, né, como um todo, eu vou fazer uma ressalva que outro dia eu estava discutindo junto com o Fred no grupo, que é justamente que existe uma questão mercadológica por trás desses nomes e da definição que você dá para esses nomes. É mais ou menos assim, você tem com whisky, você só pode chamar ele de whisky com Y apenas, se ele foi feito e produzido na Escócia com uma coisa específica e tal, tudo mais. Se não foi feito desse jeito específico, ele tem que ser grafado como whisky, com E. Isso acontece parecido com tokusatsu e anime. É meio que uma marca de marketing mesmo. Tanto que quando você vai ler, por exemplo, sobre Avatar, The Last Airbender, que é o anime da Nickelodeon, eu acho que o João caiu. Eu acho que o João caiu. Mas continua. Mas quando você vai falar do Avatar, que é o anime da Nickelodeon, você vê que eles não chamam de anime, você vê que eles chamam de American Mangá. Inclusive tinha, né, antigamente
Passava até na manchete isso daí. US Mangá, que eram uns animes de produção norte-americana extremamente violentos. Pseudo-anime. Mas percebe que essa nomenclatura, ela visa não necessariamente fazer uma definição do que é, mas fazer um recorte mercadológico para valorizar aquele produto. Avatar The Last Airbender é um ótimo anime. Não é um ótimo anime. Avatar The Last Airbender é um ótimo desenho ocidental que se parece com um anime. Entende? Power Rangers não é um tokusatsu. É um Power Ranger. Né? É outra história, outra coisa. Então eu acho que passa muito por conta desses temas assim. No caso do tokusatsu, eles colocam que seria apenas as produções do Japão, justamente para trazer a exclusividade do produto. A gente sempre tem que lembrar que é um produto de alguma coisa, né? O nome virou denominação de origem. Mas também, assim, eu entendo o que vocês estão colocando, mas isso tem uma diferença que ela é importante no sentido de definições. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente fala de space opera, a gente está falando de um subgênero da ficção científica. Quando a gente fala de anime versus animação, a gente, ou de shoujo, ou de shonen, ou de seinen, a gente não está falando exatamente de gênero. A gente está falando de recorte de público sim. Eu só tô pontuando isso porque isso é que as pessoas transformaram isso em gênero, né? As pessoas transformaram essas categorias em gênero. Esse isso, é não são. E não são. Não são. Recorte de público, principalmente no que tange a shonen, seinen, shoujo, essas coisas. Isso. Programa. Exato. A crítica como um ornamento... Não, então, de acordo... Carlos, vamos lá. De acordo com a crítica, eu até pego para você, a gente pode pegar, posso até... Não, mas dá sim, dá para transmitir aqui até onde ele coloca isso, tá? No Cognitive Strength. Se quiser, eu posso até projetar para vocês para a gente ler. Mas a crítica que ele faz é a seguinte, não tem para ele, pela space opera, se aproximar à fantasia, ao mito, ao folclore, ao conto de fadas, o tipo de estranhamento que tem não é cognitivo, porque ele não parte de pressupostos, de possibilidades latentes na realidade, e sim de impossibilidades da imaginação. Tá? Por exemplo, eu acho que para o Suzin, você transformaria Star Wars em outra coisa, em ficção científica, e não como space opera, se em determinado momento da narrativa parasse a narrativa para fazer uma explicação ultra racional e científica sobre o que está acontecendo ali na tela, por exemplo. Talvez se o Suzin assistisse Andor, talvez ele falasse, Andor entendeu? Mas o texto do Suzin é de 70, então 70 e poucos, né? Ele provavelmente só deve ter assistido... no caso, ele não está falando especificamente do Star Wars, tá, gente? Ele está falando das space operas como um todo. Mas o que eu conheço de crítico de sci-fi, inclusive o Alexander Meirelles, por exemplo, que é do Fantástico Cursos, que manja pra caramba de ficção científica, para ele, Star Wars não é ficção científica. Star Wars é uma fantasia de um romance medieval que se passa no espaço, né? Roupagem espacial. Com roupagem, exatamente, com uma roupagem espacial. E ele ainda fala que ele ainda diz, assim, olha que engraçado, né? Ele fala o seguinte ainda, ele fala que esse tipo de ficção científica, que não é ficção científica, que ela regressa ao conto de fada, como, por exemplo, as space operas, em que tem o triângulo herói, princesa, monstro, só que numa vestimenta astronáutica, comete suicídio criativo. Então, ele tá falando literalmente isso, que as space operas são um suicídio criativo, tá? Assim, eu não concordo com o Dark Seven aqui, né? Mas que, de fato, o Star Wars pende mais para a fantasia, que o Star Wars pende mais para esse lado, não necessariamente para especular em cima de teorias científicas, de fato faz isso, mas eu não acho que isso deixa de ser sci-fi. Por que é suicídio criativo para ele? Desculpa, e tem uma coisa não, fala, Pedro, depois eu respondo.
Porque a coisa do Star Wars, ele opera outras ciências, né? Ele opera a questão filosófica, ele opera questões sociais, por exemplo, da questão da necessidade de se levantar dos rebeldes contra um governo totalitário e tal. Só que esse tipo de coisa não é levado em consideração para ficção científica, por exemplo. Ó, eu vou ler aqui, eu vou tentar traduzindo de prima, assim, para vocês, por que ele está argumentando isso, tá? Então, ele fala que simplesmente esse tipo de narrativa, eles colocam um outro mundo, além do nosso, em que magicamente alguns tapetes voam, por exemplo, né? E que algumas pessoas pobres magicamente se tornam príncipes, né? E que você precisa atravessar essa barreira para esse mundo através de um ato de fé, de acreditar que aquilo seria possível. E aí ele fala assim, qualquer coisa é possível num conto de fadas, né? Porque um conto de fadas é manifestly, né? Vamos dizer assim, em última instância é impossível. Então, ele entende que a ficção científica, é a definição dele, tá, gente? Só estou explicando aqui, que a ficção científica deveria ser baseada em possibilidades latentes na realidade a partir do nosso conhecimento empírico científico. Se não é, então aquilo tecnicamente seria um suicídio criativo, porque você está voltando a formas antigas que o pensamento moderno, tecnocrata, o pensamento iluminista já deveria ter superado. Existe um sentido de progresso, certo? Então essa ficção científica deveria ter superado isso já, porque esse tipo de narrativa mágica tá colocando universos que não são possíveis de acontecer. E a ficção científica deveria estar colocando coisas que são possíveis, potencialmente possíveis, quando se especula a partir dessas teorias científicas, tá? Boa, Moisés, boa ideia, bom lance, e isso daí é uma provocação muito interessante, que eu já fui por esse caminho aí, inclusive. Porque, sim, quando você começa a pensar por que o mito do Ítalo foi ótimo. O mito do Ícaro não seria uma ficção científica. Por que é mito? A questão de quando surge a ficção científica é, inclusive, de ordem ideológica positivista do século XVIII. Né? A gente, quando você estuda a ficção científica, você faz um recorte ali a partir da Mary Shelley, não porque a Mary Shelley resolveu começar, mas porque a Mary Shelley ela faz uma obra com elementos científicos dentro de uma ideologia positivista que já vinha surgir a partir do método científico. Então, conforme a gente vai voltando para trás, você não tem foi uma coisa que acho que a gente comentou na aula passada, você não tem uma seção entre mito e ciência. Você tem o mito e a ciência caminhando de mão dada, muito bem caminhando de mão dada. Você não tem a secularização da ciência. É exatamente isso a palavra, secularização da ciência. E não é só da ciência, é da sociedade como um todo, que é um processo que acontece na modernidade. Sim. Não, sim, da sociedade, mas assim, o que eu quero dizer é que a ciência, antigamente, ela caminhava com o alquimista, entende? Que por mais que ele fizesse coisas bastante científicas, ele também acreditava na pedra filosofal. É que assim, a gente... Deixa eu tentar sintetizar aqui. Enfim, o que acontece a gente tem pensamento, a gente tem empiricismo, a gente tem formas de conhecer a realidade à parte da ciência em todas as culturas humanas, senão a gente não teria espada, senão a gente não teria arco, não teria livro, não teria tecnologia como um todo. A gente até, se eu não me engano, fala disso essa aula eventualmente, né? Agora, quando a gente fala de ficção científica, a gente está falando de um tipo de produção que, e todo gênero, ele está preso a um momento no espaço-tempo,
tá? Senão a gente falaria de modo, são coisas distintas, tá? Quem teve aula comigo esse semestre já estudou isso, e eu não ia entrar nisso nessa aula, mas acho que é importante, as pessoas estão com dúvida, tá? Então, quando a gente fala de gênero, a gente precisa falar de contexto sócio-histórico. O gênero, ele não está fora do tempo, né? O gênero depende do seu tempo, e ele se transforma, ele se ressignifica. O gênero, ele não existe por si só, ele é inferido a partir dos textos que surgem concomitantemente em um recorte espaço-temporal, certo? E que carregam certas características em comum. A ficção científica, ela só pode existir como ficção científica depois do advento da ciência moderna. A gente chama de ciência moderna. Mas os gregos, eles ajudaram a desenvolver o que a gente chama de método científico hoje em dia. O pensamento deles foi fundamental para fazer isso. Mas a prática da ciência moderna não existia, porque a prática da ciência moderna, ela nasce com a modernidade, certo? Ela nascendo com a modernidade, a partir daí existe exatamente nessa transformação muito rápida do nosso pensamento, e aqui eu estou falando do pensamento ocidental, que eventualmente hoje é globalizado, e a gente vê isso no Japão de outra forma, né? Mas conforme a Europa entra nesse período de modernidade, a gente tem esse processo de secularização que o Pedro falou, certo? Existe uma dicotomia muito forte entre os valores anteriores e o que estava surgindo com esse materialismo moderno e iluminista. E quando isso entra em choque, a ficção científica nasce. Exatamente nesse choque. Tanto para fazer narrativas que vão imaginar todas as maravilhas da ciência, aonde a ciência pode levar a gente, podemos ter robôs servindo a nós, limpando a casa com o robôzinho da Shein, né? Tanto quanto a crítica, que é bem ferrenha a partir da Mary Shelley, dos perigos e das consequências de se produzir conhecimento de maneira inconsequente, certo? Então a gente não pode falar que a ficção científica existe antes, porque não existe, não enquanto gênero. Agora, eu nunca vi nenhum autor digamos assim, foi audacioso o suficiente para tentar trazer uma perspectiva de ficção científica enquanto modo transhistórico. Isso eu nunca vi, e eu acho difícil de ser feito, mas não impossível, tá? Porque você tem aquelas obras que são consideradas precursoras, né, da ficção científica, tipo, tem aquele romano lá, o Luciano de Samosata, é isso? Peraí. Samosata. Luciano de Samosata, que a história dele é uma viagem para a Lua e para o Sol. A galera viaja para a Lua e para o Sol, e ele faz toda a narrativa em cima disso, né? Isso daí seria uma ficção científica? Evidentemente que não, porque você não tem os elementos, que nem você acabou de falar, do negócio, mas dá uma sensação do que poderia ser uma ficção científica para um romano. Mas eles nem entendiam a ciência dessa forma, né? Exato. Porque é uma outra sociedade. Agrega aí. Então, para agregar em cima da sua definição, e até mostrando para reforçar para o pessoal quanto, né, quando a gente segue essas definições de caixinhas, em específico falando sobre, né, a definição do Darko Suvin, vocês lembram na aula anterior, quem estava presente, que a gente comentou essa questão do estranhamento cognitivo, que é aquele de você ter um referencial na Terra. Senhores, que referencial maior, e a gente explorando o Leiji Matsumoto, vocês vão ver isso, que a patrulha, né, o mangá e o anime do Patrulha Estelar Yamato, é um barco chamado Yamato, que afundou na Segunda Guerra e que é transformado em uma nave espacial na narrativa. Eu tenho a referência da Terra, eu tenho referência de tecnologia da Terra, que é transformada para o espaço. Isso não não é qualquer tecnologia da Terra, inclusive, porque o Yamato é o maior e mais poderoso navio, que não sei o que lá, que era para engolir a Marinha Americana e tal. Então era uma coisa completamente tecnológica, era o ápice da época. Então, senhores, para vocês testemunharem um pouco, né, do que a gente fala da Space Opera, estão aqui alguns exemplos visuais, tá? Para vocês verem como que funciona, né, a questão da Space Opera, mostrando alguns momentos aqui desse melodrama e como era animado, como exemplo aí para os senhores verem. Depois a gente explorar um pouco mais do próprio Leiji Matsumoto.
sonoro muito bom, velho. Eu vou ficar surdinho no fone de ouvido. Oi, wa doko da? Ie! この星にはおらぬ。嘘だ。どこにいる？Então, senhores, vocês conseguem ver, né, todo o drama, os disparos, né, as mudanças de ângulos, esses cortes, né, toda essa dramatização para exemplificar aqui. Então, senhores, o que o Leiji Matsumoto vem a agregar para a gente, né? Que dentro da maneira que ele monta o seu enredo, que ele monta a sua história, ele vai trabalhar muito com um lírico, né? Um sentimento ali tanto de melancolia quanto de paixão que vai andar pelas suas histórias e até mesmo, né, nas histórias de comédia. Eu disse, né, que ele tem uma série de episódios curtos, fica a recomendação, né, que é o The Cockpit, que é onde ele narra, né, histórias de veteranos ali que participaram da Segunda Guerra Mundial no ponto de vista do Japão. Então ele vai, né, causar esse luxo, vai construir, né, essa ideia da tecnologia, né, desses mecanismos, essa ideia das naves espaciais, aviões, armas, dispositivos que vão ter nessa aura toda romântica. E no que vai girar em torno das suas obras, né? O tema antiguerra, essa ressignificação do passado, né, lutando aí por igualdade e liberdade, e também repetindo aquilo que o Tezuka, né, que a gente já falou do Tezuka muitas vezes, uma visão otimista da guerra. E, né, a grande influência dele sobre essa modelação de olhar para esse passado vem de uma influência do pai dele, que lutou durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele não é, né, como eu já disse, vocês podem até ter pensado nessa problemática, ele não é favorável, né, ao fascismo japonês, à problemática ali, né, do Japão violento durante a Segunda Guerra. Na verdade, ele é crítico a esse posicionamento problemático do Japão. Ele até fala numa entrevista, né, que ele viu o pai dele, né, ele viu o pai dele pedir desculpas às mães dos subordinados, né, dele que tinham morrido durante o campo de batalha, e falava para o Matsumoto, né, que você precisava ser um demônio para conseguir olhar, né, no inimigo, olhar no indivíduo que você está combatendo e não ver um outro indivíduo que tem sua família, que tem, né, ali todos os seus desejos, anseios e vontades. Então ele tem uma visão positiva no sentido de buscar essa igualdade, buscar, né, vamos lá fazer o famoso Naruto no Jutsu, né, buscar essa questão de combater o ódio, combater essa desigualdade dentro da sua temática narrativa, dentro dos seus visuais. Então, como que funciona a space opera, né, específica ali para o Leiji Matsumoto, né? O que ele agrega dentro desse gênero no seu ciclo narrativo? Ele sempre vai estar partindo de um ponto de alguma guerra que vai levar, né, ao encadeamento de alguma aventura, e ele não vai passar pano, porque essa aventura vai buscar liberdade, então ele vai fundamentar algum regime, né, ditador ali, algum tipo de totalitarismo, algum tipo de opressão, e ele, né, vai deixar essa característica bem violento, mas também idealizado, no sentido do quê? De que o herói, através da sua aventura, vai lutar contra aquele provocador da guerra, né? Aí dentro disso é uma jornada heróica, é uma jornada dramática, mas que não entra dentro da ingenuidade,
não entra dentro de um escapismo, não entra dentro de uma romantização e nem do pacifismo, né? Ele pauta pela questão de ter o conflito para ter a superação daquele regime totalitário, daquela opressão, daquele arco. Então ele luta, né, dentro das suas histórias, essa ruptura do status quo. Caso você vá ver, né, o próprio Interstellar 5555, que é a animação feita lá em cooperação com o Daft Punk, vocês vão perceber isso porque aonde ele vai tecer a crítica dele quando vocês forem ver a animação? Tem quase nenhum diálogo, se minha memória não estiver falhando, eu acho que não tem diálogos, é só visual e música tocando o tempo inteiro, tá? Mas através dos visuais você percebe o quê? Um grupo, né, uma banda de um planeta alienígena que é sequestrada por empresários da Terra que querem transformar eles numa mega banda para a galáxia toda. Só que ao mesmo tempo, quando eles fazem isso, primeiro que eles precisam mudar a etnia dessa banda, então eles são transformados em terráqueos. Se vocês verem o clipe de One More Time, ou até da minha imagem, eles estão azuis aqui. E na animação que a gente mostrou, eles estão, né, com roupagem humana, porque eles foram modelados por uma questão ideal, né, que consiga se espelhar ao redor de toda a galáxia. E aí vai se ter toda uma luta para tanto libertação dessa banda, quanto pela questão da igualdade, da aceitação da etnia de origem deles. Então a gente percebe essa temática recorrente, o Capitão Harlock, né, como essa figura periférica que luta contra as mazelas sociais daquela narrativa, Patrulha Estelar Yamato combatendo essas forças totalitárias, e o Galaxy Express 999, ele já é a narrativa mais como que eu posso falar? Uma narrativa mais interiorana, então ele é muito mais uma contemplação. Ele não entra dentro desses arcos da guerra, mas ele entra dentro dos conflitos de identidade das suas personagens. Então, o que o Leiji Matsumoto está propiciando aqui e está fomentando para a gente através dessas estruturas da sua obra? Ele está fomentando todo um cenário, como clássico, para futuras derivações, para futuras obras. Nada vai ser mais simbólico da influência do Matsumoto do que Macross. Robôs gigantes, nave espacial, viagem intergaláctica, idols cantando. E através da música, a gente vai explorar Macross aqui, tá? Não se preocupem. Onde através da música se acaba com a desigualdade, se acaba com a luta. Né? Ele vai influenciar para o próprio Cowboy Bebop, mesmo que Cowboy Bebop não é space opera, pelo amor de Deus. Eu digo no sentido narrativo, estético, que influencia nesse imaginário. E, né, o nosso queridíssimo primeiro grande longa-metragem do estúdio Gainax, que é, né, The Wings of Hronemíase, que a gente também vai explorar e vai ver que o Gainax adora meter o louco. Fred, tem mais alguma coisa a pontuar, por favor? Não, eu vou complementar, né, na questão da Space Opera, porque aqui a gente está vendo uma expressão particular japonesa do Leiji Matsumoto, e do Leiji Matsumoto em específico, para deixar isso bem reforçado. Perfeito. Né? E é o que a gente falou isso na primeira aula, gente, é uma coisa que é importante a gente bater nessa tecla, porque a gente tem esse costume de querer achar que gêneros, subgêneros, né, eles têm algum tipo de existência própria, inerente, que a gente precisa enfiar as coisas nessas caixas, tá? E nem tudo vai encaixar nas caixas, né? E esse é o propósito da arte, na verdade. O propósito da arte é literalmente quebrar essas caixas e mandar os críticos né? Vai todo mundo para lá, que aqui eu vou fazer uma coisa para poder provar para vocês que vocês estão errados, né? Enfim. Então, eu gosto de pensar o gênero mais como, em vez de ser um círculo, né? A gente até conversou bastante sobre isso. Em vez de ser um círculo determinador, ser como um mapa de calor ou como se fosse uma gota d'água solta numa folha de papel que respinga, né? Cai um monte ali num ponto específico e cai num espectro, né? É mais uma questão espectral do que definitória, restritiva, né? Exato, mas é porque a gente tem essa tendência de querer falar, não, encaixa perfeitamente aqui, né? E não é assim, né? Nem tem como ser, tá? Mas é importante a gente pontuar que o que a gente chama de space opera surge, de fato, majoritariamente, ali no começo do século passado, né? Principalmente através de um tipo de produção de ficção científica que era vendida em revistas muito baratas, né? Que era aquele papel
bem barato e de qualidade ruim, que eles saíam imprimindo a rodo, né? E isso começou já lá no final de 1890, né? Com um tipo específico de sci-fi nos Estados Unidos, que isso é mais forte, inclusive, que usa a ciência para falar, olha só, vamos atingir níveis incríveis de tecnologia que vai melhorar a vida de todo mundo, enquanto a gente sai matando todos esses indígenas malvados e pessoas malvadas de outros países que estão atrapalhando a liberdade estadunidense, né? E a gente vê esse tipo... e aí, conforme essa narrativa vai ficando mais forte, vai fazendo mais sucesso, isso vai se expandindo. Então, ao invés de ser aquele garoto inteligente, inventor, que descobre uma forma de transporte nova e ele vai e mata os indígenas malvados que eles estão, como eu falo em português, escalpar, não lembro, com a palavra em inglês, eu esqueci, dei aula em inglês hoje, to scalp, que você arranca aquele pedaço aqui. Enfim... Escalpelar, obrigado. Aqueles indígenas mais malvados que escalpelam e eles vão lá investigar. Exato, é o Destino Manifesto na veia, né? Tem tudo a ver com o Destino Manifesto, a Space Opera. Tudo a ver com o Destino Manifesto. Claro, na sua forma estadunidense original, que eventualmente influenciou as outras expressões particulares, nesse caso, do Matsumoto, da Space Opera japonesa, né? Então, é comum a gente ter principalmente na Guerra Fria, as Space Operas, elas são usadas como uma maneira dos Estados Unidos fazer propaganda do capitalismo e da democracia estadunidense. Então, veja, os alienígenas malvados, comunistas, que apagam a individualidade, estão ameaçando o universo. Então, um herói super poderoso, ou muito inteligente, ele bola um plano para poder ir e destruir, exterminar esses alienígenas malvados comunistas, no geral, que são atrelados a essa supercomunização, né? E no final ele fica com a garota bonita, então ele mata o monstro, o dragão da fantasia, que agora é o alienígena, né? E consegue ganhar a princesa, que é essa garota bonita, representando e defendendo os ideais norte-americanos, né? Só que, vejam, isso é a Space Opera, digamos assim, mais prototípica, aquilo que mais se aproxima do que a gente chama de Space Opera. Mas como a gente está falando para vocês, o gênero em si, ele passa por transformações. E conforme ele chega no Japão, ele vai adquirir essas características próprias, particulares, peculiares, que o João estava descrevendo, nesse caso específico, claro, dessas Space Operas do Matsumoto, certo? Perfeito. E é muito bom reforçar, né, para vocês, principalmente para esse próximo autor que a gente vai adentrar, que o Matsumoto está novamente junto com o Osamu Tezuka nessa visão de que a tecnologia ela só é, né, utilizada do jeito errado, de que ela é positiva, de que ela só está sendo, né, erroneamente manuseada, manipulada pelos indivíduos em prol do mal, né? Teve até um comentário aqui do Natan muito bom, né, que que ele fala sobre o Matsumoto. Ele é bem aquele, eu tenho as armas de guerra, mas eu sei que a guerra é ruim, né? Essa é a visão muito positiva em relação à tecnologia. Por que é importante reforçar isso, senhores? Porque nós vamos aqui para o grande mestre, né? Um dos grandes mestres, novamente, nós vamos falar aqui de uma tríade de grandes autores clássicos, que é o senhor Shotaro Ishinomori, né? O mestre do diverso. Mestre do diverso por quê? Porque, senhores, ele escreveu Cyborg 009, ele escreveu Kamen Rider, ele fez, né, a Kikaido, que é um dos grandes tokusatsu aí clássicos, ele escreveu o mangá da Hokusai, escreveu o mangá, né, de Legend of Zelda e é o pai do famoso Power Rangers, né? Ele escreve o mangá Go Ranger, que posteriormente vai levar, né, ao surgimento do Power Ranger ali dentro dos Estados Unidos. Então esse é um homem extremamente, né, diverso dentro de sua proposta, mas já chega botando o pé na porta. Então, né, vamos aqui ver a opening, né, de Cyborg 009, que é essa história, né, que estava ali acontecendo, né, quando ele foi produzir, ela estava em crise criativa, e, né, ao redor de uma viagem pela Europa, ele se depara ali no ano de 11 de julho de 1960, né, com a revista Life, da qual ele vê o conceito de ciborgue, essa ideia de um ser humano que seria amplamente modificado com a robótica para viajar ao espaço, né, e aí vai inspirar, posteriormente, essa série que a gente vai ver a opening
aqui agora. E o que Cyborg 009 se trata nessa obra aí, um dos grandes clássicos do Shotaro Shinomori, né? Nós temos uma organização terrorista chamada Black Ghost que quer iniciar uma nova guerra mundial para lucrar com ela, desenvolvendo ciborgues aí para ajudar no seu plano de dominação mundial e até mesmo do espaço sideral. Mas, né, esses ciborgues que conseguem ali, né, possuir a sua autonomia e sendo o modelo mais avançado, o 009, vão lutar contra a Black Ghost, né, não apenas ali para impedir, né, essa fomentação das novas guerras, mas também, né, para impedir essa aniquilação do planeta. Então nós já temos essa ideia novamente, né, das figuras automatizadas, essas figuras, né, artificiais, né, se revoltarem contra o seu criador. O que ele vai agregar para a gente? Ou melhor, né, a gente está aqui falando falando de ciborgue, androide, robô. Então é legal, né, a gente explicar, né, principalmente para quem não está muito familiarizado, a diferença conceitual entre essas três figuras, né, essas três figuras que rodeiam aí as narrativas da ficção científica. Fred e Pedro, fiquem à vontade. Pedro, você... Não, é que geralmente o Pedro... Pode ser. Pode ser. Geralmente... Eu vou complementando, vai lá. Não, essas três criaturas são muito comuns e geralmente a gente intersecciona, né? Elas são categorias interseccionáveis, né? De certa forma, a gente tem no surgimento da ficção científica, no gênese da ficção científica, a gente tem meio que um ciborgue, né? No caso, o monstro do Frankenstein, a gente pode entender ele como um ciborgue, porque ele, ainda que necromante, evidentemente, né, e tal, mas você tem justamente essa reunião de partes boas, partes melhores de outras pessoas, um cérebro genial, todos os elementos geniais, para aprimorar um corpo físico, né, já existente, ou pelo menos construir um corpo físico novo, né, aprimorado. Esse seria o ciborgue, basicamente. Então, seria a reunião... Eu estou indo de trás para frente, tá, gente? O ciborgue é o mais recente, né? Quer dizer, o ciborgue é o mais recente em termos de conceito, mas, como eu estou dizendo, para mim, ele já surge na Mary Shelley, conceitualmente falando. Tá? Então... a gente... Eu ia sugerir... Debates... Desculpa interromper. Eu ia sugerir você começar pelo robô mesmo. Porque eu acho que... O robô é um clássico. Não, porque o Cyborg, ele vai levar para... Ele leva para muito longe. E a gente... Você vai entender por quê, óbvio. Você sabe por quê. Mas, enfim. Eu sei. Tudo bem. Que eu fui, já peguei na linha da Mary Shelley e fui. No caso, então, voltando aqui, o robô é o clássico máquina que pensa, que a gente... digamos, estamos tendo nas nossas casas ultimamente com o aspirador, né? O mais comum e o mais corriqueiro acaba sendo o aspirador. É uma máquina pensante, é uma máquina que trabalha
com elementos, com cálculos muito exatos, e pode ter toda e qualquer forma possível. A forma dele não precisa lembrar a forma humana, não é uma forma humanoide, né? E aí, se a gente for estender, a gente lembra que já tivemos uma revolução industrial há um tempo atrás, que foi justamente a troca por robôs super específicos nas grandes fábricas, né? Então, o robô já não é nenhuma novidade no nosso mundo. Talvez o robô doméstico seja uma novidade, mas ele não é mais uma novidade no nosso mundo. Tinha aquelas... eu lembrei agora, veio na minha cabeça, a robô empregada dos Jetsons. Tá ligado? Que é basicamente os robozinhos que a gente tem hoje em dia. A gente está falando de Star Wars, o C-3PO, né? Mas o C-3PO ele tá nesse limite entre o Android, acho que o R2-D2, né? Mais o R2-D2. O R2-D2 é mais robô, com alguns comportamentos de Android, porque ele tem lá a sua personalidade, né? E o C-3PO tá chegando no Android. Ele é meio duro ainda demais para chegar no Android, né? Porque o Android, a ideia é justamente a maleabilidade próxima à humana. E eu ia complementar, né, aqui, né, que quando a gente fala de sci-fi japonesa, e aí é uma coisa que a gente eventualmente vai entrar mais lá no Ghost in the Shell, em outras obras, né, no Pluto, né, mas que a gente já vê um pouco ali também essa ideia no Astro Boy, que a gente falou semana passada, né. Mas, especificamente na ficção científica japonesa, é comum que essas criaturas, o robô, né, o androide, o ciborgue, se fala, né, com certeza, aí em qualquer uma, mas que esse robô, ele tenha senciência, tá? Ele tenha uma personalidade, ele tem um eu, tá? Ainda que esse eu, para o budismo e potencialmente para o shintoísmo, não necessariamente seja feito de algo essencial, né? Ele seja pautado numa ideia de similaridade, né? Que esse eu seja um navio de Teseu e está tudo bem, certo? Mas é muito comum que esse robô, na ficção científica japonesa, tenha senciência, tá? E não só isso, às vezes existe uma transição nas narrativas de sci-fi ocidentais de ter o robô mau que vem para poder matar a humanidade, né, e tal, ou o robô que é aliado da gente, etc, etc. Mas é comum, exatamente por conta dessa dicotomia que o Japão passou por esse processo de secularização e de modernização, de industrialização, de uma maneira muito mais rápida que a Europa. Então, existe o surgimento desses valores modernos da ciência, que foi importada da Europa, dos Estados Unidos, levada para o Japão, que começa a entrar em conflito com os valores shintoístas, budistas, do imaginário e da cultura japonesa. E nesse conflito é comum que o robô, que o androide e o ciborgue, muitas vezes sejam colocados nessas obras como criaturas que são oprimidas pelo sistema, né? E não eles sendo os opressores. Na verdade, eles acabam representando exatamente o espírito das criaturas do Shinto, que tudo tem alma, tudo, a consciência, a ciência habita todas as coisas, que também vai habitar o robô, né? Mas exatamente por esse processo de modernização, secularização muito rápida, a sociedade se torna opressiva para esses robôs, para esses androides, e etc, etc. Então é legal pontuar isso também, só como complemento. Aí, Thiago, a ideia é ficar confuso mesmo, porque é para ser confuso, não é para ser exato. É um processo de transição e cada um é melhor entender o robô, o androide e o ciborgue como espectros da máquina total, que seria o robô total, tipo o braço mecânico de uma linha de montagem, que só faz essa questão do braço mecânico de uma linha de montagem e tudo mais. Esse ponto do espectro máximo, assim, o robô máximo. E aí a gente vem caminhando para o centro. Quanto mais humanoide o robô vai ficando, quanto mais comportamento próximo ao do ser humano ele vai ficando, mais próximo do androide ele chega. E aí, quando ele chega no Android, você tem um robô, né, uma máquina criada artificialmente,
que imita completamente um ser humano. É o caso mais clássico aí, que inclusive está aí na figura, segurando um belíssimo pombo branco, Eu só lembro do o nome Blade do autor. Runner. O Rutger Hauer, né? O É, autor. isso. No Blade Runner. Ai, meu Deus, agora esqueci o nome da galera. Replicantes. Os replicantes, inclusive o nome é justamente autoexplicativo, né? Replicantes. O que eles estão fazendo? Replicando seres humanos e utilizando a forma humana para ampliar as capacidades humanas. Os replicantes são mais fortes, são mais resistentes, são mais ágeis, são mais inteligentes, são mais isso, são mais aquilo, são mais aquele outro, e por isso eles são mandados para lugares extremamente inóspitos em que eles são extremamente descartáveis. Então, eles continuam sendo um objeto de uso. Eles são, eu acho que agora, falando aqui, até do autômato, robô e androide, aí a gente está falando meio que de um eletrodoméstico cada vez mais pessoal, vamos pôr assim. Um eletrodoméstico com cada vez mais personalidade, vamos pôr assim, né? Porque a gente também não pode... Com um sentido de eu, com uma sensação, uma noção de eu, né? Isso. Eu vou pegar, só para complementar também aqui o que o Thiago falou, né? Ele falou, né? Ele perguntou a diferença que você está pontuando uma coisa. Especificamente, a gente fez isso em toda a sci-fi, tá? Mas isso acontece muito na sci-fi japonesa. Você pega o próprio Ghost in the Shell lá de 90 e tantos, desculpa o spoiler, no final do Fantasma do Futuro, o primeiro filme do Ghost in the Shell, as Tachikomas, que são aquelas máquinas que são robôs, que lembram, sei lá, um mix de uma aranha móvel, com várias... Exato, né? Elas adquirem senciência. Uma senciência que é quase coletiva, é como se elas fossem células de um eu maior coletivo, mas elas adquirem senciência no final do Fantasma do Futuro. Um tópico que volta a ser explorado depois em outras continuações do Ghost in the Shell. Sim. Posso te dar um spoiler do spoiler? Do novo? Você já tá sabendo? Não tô, pode falar. Não, que é o do mangá, né? O mangá do Ghost in the Shell é anterior, é de 89, e tá saindo agora uma versão em anime, seriada, com mais fidelidade ao mangá, né? Apesar do filme de 95 ser maravilhoso, tá? Ele muda muita coisa. E uma das coisas que eles mudam é a forma que eles lidam com esses diálogos, né? Enquanto que no filme é super denso, é super e tal, essa tomada de consciência e tal, no anime, eles estão quase a Makoto, para manter essas aranhas sob júdice deles, ela entra na mente delas e organiza um debate para ver se eles deveriam se rebelar contra os seres humanos, porque elas já são sencientes. Ela só não tem certeza se deveria. E aí ela induz a discussão a chegar que, peraí, se a gente se rebelar contra os seres humanos, ninguém vai mais trocar nosso óleo, ninguém vai mais fazer isso daqui, ninguém vai fazer mais aquele outro e tal. Então não vai ser muito bom. A gente é melhor que isso, a gente é melhor que aquilo e tal, mas realmente, a gente depende muito deles. Então, pelo bem deles, nós não vamos nos rebelar. E acabou. No standalone, ela pega, sai e vai dormir. No Standalone Complex tem algo similar nesse sentido também. Acho que eles devem ter se pautado mais no mangá nesse sentido também. Que é muito comum colocar cenas delas tendo esses debates entre elas, né? E, inclusive sobre a questão do óleo, né? Que elas são meio que viciadas nesse óleo e tal. É bem interessante. É tipo cerveja delas. Tipo cerveja delas. E assim, a gente falou de Android aqui. Eu não vi Mickey 17. O Mickey, ele não é um... eu assisti. Até onde eu lembro, ele é um clone, não é um clone? Isso, ele é um clone humano. Ele é uma clonagem de si próprio, ele não tem nada artificial. Se ele é um clone, eu diria que ele seria mais um ciborgue do que um androide. Então, senhores... Sabe porque engenharia genética, né? Não. Vou dar aqui, o Android, com certeza, um Android que todo mundo vai reconhecer como Android, é o do Alien, dos filmes do Alien. Todos os filmes do Alien têm um Android, um sintético, que eles inclusive chamam lá na obra,
Mas realmente quando você tem essas obras em que trabalham com clones, os clones eles vão sendo mandados para missões cada vez mais complicadas também, né? Mais difíceis, porque são Mas, descartáveis. de fato, a engenharia genética entra com o primeiro tópico ali que o Pedro colocou, que é da biossocialidade, né? E, de fato, nesse caso, engenharia genética, a gente pode sim ler clones que são alterados como ciborgues, né? Acho que o Pedro ia entrar nisso eventualmente. Desculpa, aí o Pedro fala. Mas tem outros exemplos. A gente falou de Westworld aqui, não falou a aula passada? Tem o Westworld também, que tem a questão dos androides, né? Que são. Eu acho que se a gente for colocar do futuro. Isso, dentro desse espectro, o Android seria o máximo dessa meio máquina. termo. Ele seria o meio termo. É a máquina mais parecida possível com a gente. Exato. E o ciborgue, dentro dessa linha que o Pedro estabeleceu, né, esse ponto final, seria esse ser humano. Então ele faria o caminho do final da nossa linha para o rumo do Android. Por quê? Porque ele vai modificando o corpo. Alguns vai ser pouco, você vai encontrar um olho biônico, você pode encontrar um implante igual, sei lá, no Matrix, todo mundo ali é ciborgue, né? Porque eles têm o plugin na nuca de quem saiu da Matrix, né? Não dos seres humanos ali que não tiveram esse contato, que é mínimo, até a gente chegar ao máximo, né? A gente vai ter até o exemplo visual aqui nos próprios slides do Adam Smasher, né? No Cyberpunk 2077, que é o ápice disso. Por quê? Porque ele só tem o cérebro ainda enquanto humanidade, ele modificou todo o restante do corpo. Então ele faz se a gente for colocar o ciborgue como final desse espectro que o Pedro estabeleceu muito bem, é esse ser humano que vai de pouco em pouco se transformando em máquina. E a gente vai mostrar o quanto esse processo é misturado ao longo dos slides. Mas antes disso, se vocês quiserem explorar os dois conceitos que estão aí, antes de eu passar o slide, fiquem à vontade. Não, eu só ia adicionar para os slides, né? Porque aqui a gente já sedimentou essa parte. Eu só queria adicionar de que o ciborgue já somos nós. Nós já estamos... Isso a gente vai entrar em slide, inclusive. Calma aí. Vai entrar no slide? Então vai. Você vai lembrar do que você deu risada, inclusive. Só para... Talvez, para garantir que ficou claro para todo mundo, né? O ciborgue, ele é o híbrido. Ele é o híbrido. É o ser humano melhorado tecnologicamente. Exato, perfeito. Então, ele carrega aquela coisa que a gente chama de natural, e a gente vai questionar isso, tá? Com elementos de autoaperfeiçoamento a partir do conhecimento técnico, e que geralmente é apresentado em boa parte das narrativas como algum elemento sintético. Mas não necessariamente. O Pedro já começou falando do Frankenstein, né? Ele já chegou chutando o balde. Mas, desculpa, mas enfim. E de fato, ele não está errado, ele está certíssimo, né? Se você for pensar, é um tipo de conhecimento científico que é aplicado sobre o corpo humano para transformá-lo. Sim, o Frankenstein pode ser lido como um ciborgue, né? Mas aí é um caso mais de uma manipulação orgânica, e não somente esse híbrido entre orgânico e sintético, tá? E aí, para a gente dar essa, né, a gente caminhar, como estão os exemplos aqui, né? A gente vai dos grandes exemplos radicais aqui, o próprio Robocop, né? Que é essa figura, que se minha memória não falha, é só a cabeça, né? Que resta. Não. É só não. A parte de baixo da cabeça e o cérebro. E a mão, é verdade, tem a mão, né? Uma mãozinha só. A mão. Porque a mão é a mão do... que mantém a humanidade dele de dar aquela giradinha. Pei. Então, ó, tem o Robocop e o Adam Smasher como os exemplos. Peraí, que o Luiz foi aqui, ó, deu aquela farmada de aura. Robô, igual robô. Android, robô, meio gente, ciborgue, é gente meio robô. Perfeito! Ó, tem mais uma pergunta do Thiago aqui, né? Stratec Voyager. Temos o doutor, que é um holograma. Eventualmente descobrimos que aquele modelo de holograma foi considerado falho e todas as cópias foram enviadas para as minas por ser um ambiente perigoso e tal, assim como os androides descartáveis. Eles não são máquinas, mas são gerados por máquinas. Seria um tipo de androide? Se a gente for pensar em categoria do... Sim, apesar dele ser um holograma, é uma máquina, sim. Né? Eu não conheço. O holograma vai ser uma máquina porque ele é um código, né? Pensa, uma coisa colocando aqui... Fred, no Android fantasma, tipo, ele... Entendi. Essa máquina que projeta uma imagem, ele entra dentro do conceito de Android, com certeza. Se ele é o holograma, é só uma representação do código, né? E aí, de fato... exato. Eu entendo, mas se ele tiver um corpo biológico, digamos assim, em outro lugar,
aí talvez seja mais ciborgue, entende? Perfeito, porque ele projeta a consciência dele. Não, Então, tá, ok. Aí sim. então, Beleza. senhores, esse corpo, né, quando a gente vai falar do ciborgue, é um conceito complexo por quê? Porque ele vai representar essa questão da mutabilidade do corpo, né, o imaterial em sua imaterialidade, porque não tem forma fixa. E é onde o cyberpunk, vocês vão ver aqui, na hora que a gente for falar de Akira, na hora que a gente for falar de Ghost in the Shell e várias obras que vão vir a tocar, principalmente, né, o Cyberpunk Edge Runners, que se passa no universo de Cyberpunk 2077, ele vai comentar, né, sobre essa questão da interferência tecnológica, né? Porque essa interferência tecnológica ela retira o limite do nosso corpo, tanto no sentido de aprimoramento, no sentido de você se melhorar, ter colocar um canhão no seu braço, colocar jetpack nos seus pés, tanto quanto da possibilidade de mudar a sua aparência por um simples gosto. Então, no caso mais extremo dentro do Cyberpunk 277, eu esqueci qual que é o nome daquelas figuras, Pedro, que o cara coloca a cabeça de tubarão, tipo, é um ser humano, só que aí ele troca a cabeça dele por um tubarão, troca a cabeça dele por uma cabeça de leão, né? Que é essa máxima da modificação dentro do Cyberpunk, que você tem um corpo humanoide, mas o cara optou por uma cirurgia ali tecnológica que altera a cabeça dele. Ele não tem mais a cabeça humana, a cabeça dele é de um tubarão. Mas podem agregar aí. Deixa eu adereçar aqui o que a Anne perguntou. Ela falou, o androide poderia ser considerado um ciborgue caso adquirisse uma parte humana. Aí o Thiago já respondeu que o homem bicentenário é um exemplo do que a Ana disse, e não só um exemplo, como ele é um exemplo de como essa definição é complicada. Porque a história do filme é justamente essa. Ele começa como um robô. Ele é um robô construído pelo pai, lá pela família, para servir a família. Conforme ele vai ficando mais velho e a robótica vai avançando, ele... Aliás, é filme do Robbie Williams, você chora horrores no final dele, inclusive, né? Inclusive tem uma frase, uma catchphrase do filme que ele fala, né? Isto fica feliz em ser útil. Ele fica com esse processo de isto, porque ele é uma coisa, porque ele é um objeto. Sim, é do Asimov. E aí ele vai nesse processo, colocando pele sintética, colocando órgãos sintéticos, colocando coisas sintéticas, porque vai rolando o processo dele querer ser tão humano quanto aqueles humanos que o servem. Que ele serve, né? Que ele sempre serviu, que ele sempre fez parte. E aí ele vai lá e casa e tal, tudo mais. Então, Anne, eu não sacramentaria que ele se tornaria um ciborgue, que ele fez todo o processo de sair de robô e conseguiu chegar como ciborgue, ou seja, ser um humano, porque talvez eu estaria matando o tema do filme. Basicamente, o tema dessa discussão. Porque o aspecto dessa discussão é justamente esse. Né? É justamente esse. O Ghost in the Shell vai levantar no filme e no anime, também no mangá, que o principal vilão é uma inteligência artificial. Bom, inteligência artificial não, né? Porque vai se questionar o conceito de natural. Mas ele surgiu de forma espontânea no mar de informação digital. Então, ele não foi programado, ele não foi criado por alguém, ele não foi feito. Ele apenas surgiu, apareceu. Se a gente for pegar no Pluto, a gente for pegar em Nier Automata, né, que é essa ideia de um surgimento natural, entre muitas aspas, de um novo tipo de inteligência que não envolva a inteligência humana do jeito que a gente conhece. O Nier Automata vai explorar isso com uma beleza incrível também. Sim, não, e Thiago, não é nenhuma questão aí aí agora esse é o ponto que eu quero que é o ponto principal da gente trazer isso como um espectro e ficar mudando e falando para vocês que não somos, que não é caixinhas e é um espectro. Porque quando você decide que um robô que adquire parte biológica não pode ser um ciborgue, ele é um bioroide, você está tomando uma decisão ideológica de como classificar aquela criatura. E aí, como você está tomando uma decisão ideológica, você está definindo todo o papel da sociedade em relação àquela criatura.
Até Então, se ele vai ser um bioroide, ele vai ter os mesmos direitos que um ciborgue? É justamente isso que é lá no Homem Bicentenário, ele fica tentando reverter toda vez que ele vai no tribunal. Ele fica tentando provar que ele tem tanto direito quanto um humano, porque ele quer todos os direitos, por mais e ser reconhecido pelos outros como humano. Por isso que a gente traz essa questão de gênero, porque como a gente entra na cibernética, e a gente já está com a questão da o que é a cibernética, né? A cibernética é a ciência de dois sistemas fechados conversando entre si, basicamente. Então, a cibernética ela surge a partir do momento que você tem o surgimento do computador. O computador é um sistema fechado, nós somos outro sistema fechado, e nós precisamos dialogar. Esse é o estudo da cibernética. Então, conforme foi passando os anos, de forma muito resumida, tá, gente, que eu estou colocando aqui todo esse aspecto, lá dos anos 40, da invenção do computador, né, que a gente até pode traçar para mais tarde, para século XIX, essas coisas, mas vamos colocar ali anos 40, ali com o Alan Turing, este homossexual e inventor, né, como diria o meme. Agradeçam a ele por estarmos na internet. E, a partir daí, nós temos o diálogo entre dois sistemas fechados e o estudo desse diálogo, que se fez a maior parte do tempo por meio de uma interface de teclado e mouse, né? Ainda, em sua maioria, continua sendo feito. Mas, nos últimos anos, nós todos, inclusive, ampliamos imensamente a nossa capacidade de armazenamento pessoal de informações e de capacidade comunicativa de formas nunca antes vistas. Nós estamos, neste exato momento, usando uma coisa completamente mágica, se a gente para pensar, que é esse conexão em cada um no lugar, em cada um na sua casa, cada um com a sua própria conexão, e nós estamos conseguindo conversar como se estivéssemos na mesma sala. Vende-se que daqui a pouco tempo nós vamos conseguir enganar todos os nossos sentidos para que nós nos sentimos exatamente assim. Já estamos com os óculos de realidade virtual também trabalhando para isso. Então, quando vocês comentaram na aula passada que nós estamos, nossa, isso é muito cyberpunk e tal, tudo mais, é muito mais cyberpunk do que vocês imaginam. É muito pior do que vocês imaginam. É muito pior do que vocês imaginam. E quando eu falo pior, eu falo não a parte... Porque, que convenhamos, a primeira coisa que a gente vê no universo cyberpunk é a arminha, o neon, é o teu braço virando um canhão, é você podendo ter asa, é você podendo fazer um monte de coisa da hora com o poder da tecnologia. Entrar na internet com a sua mente, que maravilhoso. Hoje em dia a gente já sabe que não é bom, a gente já sabe que antes podia ser uma coisa boa, mas hoje a gente sabe que não vai ser legal se a internet estiver na nossa mente, sabe? Então, assim, a gente primeiro vê no Cyberpunk, ele é muito erótico também, o Cyberpunk é muito erótico, ele é muito convidativo, ele é muito... Venham, né? Sedutor. E muito sedutor, obrigado, isso. Ele é muito sedutor. E essa sedução do Cyberpunk nos faz não olhar com o devido, com a devida atenção às coisas que ele está apontando. E as coisas que ele está apontando, a gente está comendo lá desde os anos 80, desde quando surgiu a internet, mesmo de forma muito nucleica, que é essa integração cada vez maior e dependência, portanto, né, do homem em relação à tecnologia. E se existe uma diferença entre humano e tecnologia propriamente dito, né? Porque daí o Fred já se preparou para falar, né? E eu já vou passar para ele, né? Com a provocação que é a seguinte: se ser ciborgue é se aprimorar de forma tecnológica, nós estamos fazendo isso há muito mais tempo do que a própria ciência permite a gente pensar. Um óculos já é isso, um telescópio já foi isso, um carro, pelo amor de Deus, que coisa absurda.
Se vocês, e aqui é um dado, porque, enfim, eu gosto muito de automobilismo, carros, essas coisas, e vou dar um dado muito absurdo para a gente colocar isso em perspectiva. Até manda um abraço. Até a invenção do automóvel, o ser humano morria, em média, cerca de 40 a 50 quilômetros de raio de onde ele nasceu. Hoje em dia, isso se ampliou de forma absurda só porque a gente tem um carro que não precisa de cavalo. Veja que antes do cavalo isso não acontecia. Mas depois do carro sem cavalo, a gente conseguiu ampliar demais. Eu mesmo sou natural do Rio de Janeiro e provavelmente morrerei aqui por Votuporanga. Eu já extrapolei em muitas vezes essa média. Muitos de vocês também já devem ter extrapolado em um final de semana o que um ser humano no final do século XIX não viajaria na vida inteira. Só porque a gente tem um motor a combustão. Então, até que ponto nós não já somos ciborgues há muito tempo? Vai daí, Fred. E acho que, eu não sei se você vai para o próximo slide. Isso, vai para o próximo slide. Eu só vou pontuar aqui, né, para encaixar tematicamente, né, que usando das definições que a gente colocou aqui no próprio slide, né, se a gente tem essa comunicação entre esses dois sistemas fechados, o que dá para a gente definir, né? Que enquanto ali, no próprio texto, né, o robô e o Android se voltam para esse elemento tecnológico além do humano, então o robô e o Android, né, eles estão além dessa temática, o ciborgue, que é essa figura central dentro das histórias cyberpunk que a gente vai trabalhar aí ao longo das próximas obras, é essa figura que volta para si. Por quê? Porque ele rompe a fronteira tanto mental, corporal, interna e pessoal. Então, né, o ciborgue é enquanto qualquer interferência tecnológica ali que faz que a gente seja além do humano tradicional. Então a gente vive, né, nesse transhumanismo, e aí isso reforça, né, essa ideia que o Pedro estava falando, né, que é onde a gente está vivendo constantemente, né, nessa alteração biológica através do aprimoramento tecnológico. Por quê? Porque a gente para nossa sorte, para nossa aula, João, deixa eu só falar aqui dessa questão do transhumanismo. Existia-se uma questão dentro dos esportes, porque a gente está falando também de aprimoramento químico, também é cyberpunk, tá? Tecnologia química também é, academia, essas coisas, bomba e tal, tudo mais, também é. E existia uma demanda de maluco, evidentemente, de uma Olimpíada cyberpunk, por assim dizer. Ou seja, uma Olimpíada em que os atletas que fossem competir pudessem usar o que tiver que usar para melhorar o seu rendimento. Fizeram esse ano. E o melhor... Sério? Fizeram esse ano e os resultados foram pífios da galera. Porque não era uma galera que realmente era muito atleta profissional, como eles achavam que eram, e não conseguiram, com apenas as drogas utilizadas e tudo mais, chegar perto do rendimento de um atleta olímpico, por exemplo, que era a ideia, que a hipótese que existia-se, né? Ainda fica-se aí a dúvida sobre como seria um atleta profissional olímpico de topo, tipo um Usain Bolt da vida, consumindo essas coisas para ver quanto que ele aumentaria a sua potência. Mas a gente ainda tem o Maradona, né? Que a gente... Ei, Maradona! O Maradona. Aspiro a carreira prolongada. Com crase e sem crase, essa frase fica diferente bastante, né? Mas essas coisas são... Essa integração da física, do natural, que a gente pode dizer que é o que o Fred vai levantar em consideração, com essa interferência intelectual humana, é uma das principais marcas, para não dizer a principal marca, do cyberpunk, dessa integração entre sistemas. Tá? E é muito interessante você puxar isso, porque a gente tem muito essa associação, né? Ou tinha-se muito essa associação do ciborgue enquanto essa figura muito do elemento da ficção, no sentido de ser essa coisa imaginária. E a gente, né, não associa ao marca-passo, né, a você fazer uma cirurgia ali nos seus ouvidos para conseguir ouvir, ou os próprios atletas, né,
que jogam ali nas Paralimpíadas tendo, né, as pernas mecânicas, ou a galera que joga basquete nas cadeiras de roda, e o próprio Não, celular. a própria descoberta da anestesia, que até hoje, na verdade, a anestesia, se a gente for parar para pensar e ver o que a gente sabe sobre o processo anestésico, ela está mais para o campo da fantasia do que para da ciência, porque a gente não faz ideia o porquê que rola anestesia, né? Mas só a ideia da anestesia, que é deixar uma pessoa completamente inconsciente e irresponsiva enquanto você abre ela, é um absurdo. É extrema. É um E absurdo. o objeto, né, que mais se conecta, além do próprio óculos que o Pedro citou, que são os celulares, né? Então a gente não está tendo a integração, né, tão literal no sentido do meu braço, né, virar aqui um canhão, ou eu colocar um jetpack no meu pé, ou eu fazer um aprimoramento na minha coluna que me deixa super veloz. Mas o celular hoje é essa figura intrínseca, né? Principalmente nas novas gerações, que já cresce tendo contato com celulares, já cresce tendo essa inter-relação com o espaço virtual, com o espaço, né, da internet, na sua existência. Então, se a gente for pensar aqui, não sabemos a média de idade do pessoal, né, que está aqui na sala de aula, mas a minha geração, a do Fred e do Pedro ali, né, o começo dos anos 2000 até 2006, você tem, talvez você tenha, não, eu digo assim, até o pessoal que nasceu ali no começo dos anos 2000, ainda tem a memória do mundo quase completamente analógico. Por quê? Porque o nosso espaço de virtualização era a televisão. Aqui no Brasil, eu sei, anos 90, ali no Japão, nos Estados Unidos, os computadores já estão se tornando coisas populares. Mas depois dos anos 2000, ali 2010, é onde a gente tem essa inter-relação cada vez mais intensa, que começa com os computadores, com as lan houses, e agora, posteriormente, com, né, os celulares, que inclusive alterou até a própria maneira de consumir o conteúdo visual, onde se valoriza hoje muito mais, né, a tela vertical do que a tela, né, horizontal. Então a gente vai tendo essa união, vai tendo essa imersão narrativa. Por que a gente está pontuando tudo isso, né, esse elemento da sabercultura? Vocês vão entender principalmente na hora que a gente chegar na próxima obra do Shotaro Shinomori. Não esqueçam, tá? A gente não está desviando absurdos, porque é importante para a gente linkar principalmente aos tokusatsus, tá? Então essa cyber... Pode falar, Fred. Não, eu acho que é legal da gente trazer isso, né? Um dos principais pontos, eu vou aqui fazer uma afirmação audaciosa, né? Eu acho que eu gosto de fazer afirmações audaciosas. Aspas. Aspas. Eu diria que exatamente pela a cultura, pelo imaginário simbólico, pelos valores metafísicos budistas japoneses, a gente nunca vai conseguir produzir cyberpunk igual o Japão produz. E eu estou fazendo essa afirmação audaciosa. Por quê? Enquanto aqui no Ocidente, né, hoje isso, é claro, é mais questionado, mas ainda não atinge também a grande população, não sai, às vezes, dos ambientes acadêmicos e tal, mas a gente ainda carrega muito esse imaginário, principalmente no Brasil, né? Nos Estados Unidos, esse imaginário cristão, nos Estados Unidos ainda esse imaginário puritano do corpo que é sagrado, que você não pode alterar ele, você não pode nem cortar o cabelo, você não pode usar algodão, não pode comer porco, não pode fazer tatuagem, né? Você tem que manter o seu corpo maculado, né? Sem que ele seja danificado ou manchado pela natureza, pelas outras coisas que estão no nosso entorno, né? Para tentar manter uma certa permanência de como ele é, porque ele é sagrado, porque ele é divino, porque ele foi criado por Deus, né? E não que, de fato, ele pode passar por esse processo de transformação constante, né? Agora, enquanto a gente está aqui discutindo o navio de Teseu, que tudo isso a gente pode resumir sobre a questão do navio de Teseu, né? O que faz o navio de Teseu ser o navio de Teseu? A gente trocou todas as partes dele, ele ainda é o navio de Teseu ou não é? Enquanto a gente está discutindo isso, para o budismo, lá, menos 500 antes de Cristo, para o Buda, mesmo nas origens lá do budismo, a resposta para o navio de Teseu ela já é dada de maneira metafísica e não tem nenhum paradoxo, nenhuma dicotomia nisso, entendeu? Sim, somos todos navios de Teseu. E qual o problema de eu trocar o meu pedacinho aqui e colocar um upgrade melhor nele? Entende? E acho que tem um outro elemento que a gente acaba deixando de lado, e por isso que eu falo o próprio Cyberpunk também, porque geralmente essas alterações que a gente traz, elas não estão ainda
digamos assim, encravadas no nosso corpo de uma maneira que a gente não consegue remover, né? E o que eu quero dizer com isso? Tá, eu estou com óculos, certo? Mas agora não estou conseguindo ler o que está escrito aqui. Precisaria do meu óculos para ler, né? Sim, Pronto, Fred, agora... então você ia morrer. Isso, exato, esse é o ponto, né? Não dá para tirar. De uma certa maneira, né? Enfim, é mais uma questão de que para chegar no cyberpunk mais punk mesmo, vamos dizer assim, né? Esse embrenhamento ele é ainda mais arraigado. Não que não seja ainda, porque né? Eu tenho um pouco, bom, tudo eu entendo, concedo, tal, tudo mais, entendo o argumento, mas eu vou discordar na seguinte questão do proto, porque o meu ponto principal sobre a tecnologia cyberpunk, que é aí que ela se diferencia da maior parte das outras, é que ela não é nem boa e nem ruim, no sentido, ela não é nem salvadora e nem desgraçadora da humanidade. Ela é completamente amoral e inconveniente. A tecnologia no cyberpunk, e por isso que eu falo que a gente vive o cyberpunk já faz algum tempo, ela é imposta pelo contexto social. Você não pode viver sem aquela tecnologia. É o caso perfeito do que o Thiago já tinha comentado ali no chat do celular, e é o ponto principal para mim hoje. O celular é extremamente a coisa mais definitiva que a gente está fazendo uma transição uma transição quase inevitável. Não é inteligência artificial o grande problema. Porque a inteligência artificial daqui a pouco vai ruir. Mas principalmente... Esperamos, né? Mas principalmente essa nossa inconveniência que é o celular. Todos nós estamos completamente ansiosos, desgraçados da cabeça, com esse indutor de ansiedade que a gente está utilizando para fazer uma coisa maravilhosa. Então, percebem como essa própria desgraça, ela também proporciona uma coisa boa e, apesar de tudo isso, ela é inevitável? Ela se torna inevitável. Ela não tem como, é inevitável. O teu óculos, por exemplo, ele salva a tua vida. Ponto, não tem um ponto negativo dele. Ele salva a sua vida. Ele melhorou a sua vida. O marca-passo melhora a sua vida. Não tem um ponto negativo necessariamente dele, né? Mas o celular e algumas tecnologias de informação que a gente está vendo, a própria internet, pela forma que ela é inescapável, porque a gente não tem dinheiro para manter isso. Basicamente. Vai chegar um ponto financeiro que não vai se manter. Isso. Deixa só pegando o que o Pedro está colocando aqui, já a gente vai ter que fazer um pause, tá, gente? Para avisar vocês. E, de fato, concordo com tudo que você colocou, Pedro, né? Enfim. E esse é um ponto que é muito importante do cyberpunk. E por isso que chama punk, por isso que não é só cyber, né? Porque a gente tem uma tecnologia elevada, ainda que a qualidade de vida das pessoas seja uma merda. E isso a gente já vive, de fato, né? A gente tem... quem diria para o aldeão europeu medieval que ele teria a possibilidade de tomar banho quente, encanado, com água limpa todos os dias da vida dele, né? E a gente tem isso. Entretanto, nós trabalhamos o dobro, o triplo desse mesmo aldeão. A gente vive num estado constante de ansiedade, a gente precisa de usos externos, de ver um monte de gente aí que, provavelmente até pessoas aqui estão assistindo a aula, que são diagnosticados, por exemplo, com TDAH, e que para funcionar nessa dinâmica da nossa sociedade de trabalho constante de produtividade, precisam tomar algum tipo de suplemento, como metanfetaminas, como Venvance, por exemplo, para poder fazer a pessoa conseguir estar trabalhando. Não seria essa pessoa algum tipo de ciborgue que depende dessa substância, que a longo prazo vai causar algum tipo de dano no corpo da pessoa? Vai lá, Pedro. Muito dos problemas que a gente está tendo hoje em dia é justamente essa questão de ter que nos adequar por meios inconvenientes, porque gasto uma grana, são remédios caros, eu tenho que tomar para ansiedade, por exemplo, e para funcionar, senão eu não funciono, senão eu morro,
Senão, meu cérebro fica completamente comprometido. E isso é uma das coisas mais inescapáveis que a gente tem, porque você não vê como sair disso. Em São Paulo, em grandes cidades, a gente vê a pessoa que trabalha num estabelecimento e ganha seus R$ 2.500 por mês, ela, nada mais, nada menos, é uma moradora de rua. Ela não consegue e tem que ter o celular dela. E tem que carregar na rua. Cadê o João? Pode, o João, enfim. Porque eu acho que o próximo slide era para falar da Donna Haraway, né? Do Manifesto Ciborgue. Mas eu posso falar sem a gente ir para o próximo slide. Ou talvez fosse nesse slide mesmo. Ou a gente poderia depois fazer o intervalo e retomar a partir daí para retomar o conceito de forma resumida. Não, é que se a gente fala agora, a gente já mata e aí já faz o intervalo, Então né? vai. Eu não sei. Então vai. Aproveitar que o João saiu também, enfim. Então, claro, gente, eu acho muito também importante pontuar, depois vocês procurem, né? E aí isso acontece muito em diversas produções japonesas de anime, tá? Que a gente, principalmente Ghost in the Shell. Aqui a gente pensa no Ghost in the Shell, a gente vê ali, e claro, Ghost in the Shell do Oshii, do Mamoru Oshii, tá? Especificamente, né? O ciborgue, como essa criatura híbrida, certo? Ela é uma criatura híbrida que mostra que essa ideia de naturalidade, de natural, ela é uma invenção. Ela não só uma invenção, ela é uma abstração humana que não tem nenhuma raiz, de fato, última com a própria realidade. Se a gente parte do pressuposto, é por isso que eu fiz aquela afirmação audaciosa anterior, de que para o imaginário japonês, o cyberpunk encaixa muito bem, porque eles não partem de uma noção de que você tem um eu, pensando no budismo especificamente, né? De que você não tem um eu que é aquela essência sua, apenas sua, intocável, impossível de se transformar. Muito pelo contrário, o eu ele é fluido, ele faz parte do seu entorno. Existe uma troca, né, em termos filosóficos, a gente chama isso de mereologia, se vocês quiserem guardar essa palavra chique aí para usar depois no seu universo acadêmico, né? Essa relação entre parte e todo. O próprio Ghost in the Shell, ele surge, o nome Ghost in the Shell surge por conta do trabalho de alguns filósofos que foram questionar o dualismo cartesiano lá, e eles chamaram de The Ghost in the Machine, né? E na verdade, é irônico. Da mesma maneira como o Manifesto Ciborgue da Donna Haraway é irônico, ela usa a imagem do ciborgue como, de uma maneira irônica, para contestar o próprio sistema que cria o ciborgue, porque o ciborgue surge como uma imagem beligerante. O ciborgue ele vai ser atualizado para, de fato, ter o canhão no braço, para ter o olho que dá um tiro, a capacidade de hackear outras pessoas, etc, etc. O ciborgue surge exatamente como dentro do imaginário de guerra, de como a gente pode usar as produções tecnológicas para aumentar nossa capacidade de fato, vencer essas contradições beligerantes, né, e bélicas, né? O ciborgue, ele é uma criatura bélica na sua origem. Então, a Donna Haraway, ela vai trazer o ciborgue de uma maneira irônica, né, para poder falar, olha só, o que chamamos de natural nunca existiu. O que a ideia de algo que é natural, original, primeiro, da onde a gente surge, a causa original para todas as coisas, não existe. Ela é uma abstração reificada dentro do nosso imaginário puritano, cristão, platônico, idealista, né? Para o imaginário budista, isso já é óbvio, que não somos um eu incapaz de se transformar e que está no seu entorno trocando parte com um todo, com a sua realidade, né? Quando a gente fala, olha só, preciso, o Pedro deu o exemplo que ele tem ansiedade, ele precisa tomar o remédio de ansiedade, a pessoa que tem TDAH precisa tomar o Venvance, vamos supor. Da onde surge o Venvance? Da onde vem? Vem da natureza, vem dos elementos do nosso externo, vem do nosso ambiente. Então, existe uma troca entre o eu e o ambiente, entre o eu e o outro, sempre, né? E nessa troca, o eu nunca permanece o mesmo.
Gente, até mesmo biologicamente falando, o nosso corpo, as células que estão no nosso corpo não são as mesmas de 7 anos atrás. Todas as nossas células de 7 anos atrás já foram trocadas. Elas já reproduziram, novas células surgiram e não são as mesmas células, né? Aonde está o eu nesse sentido? Certo? E esses são os grandes questionamentos que o Ghost in the Shell vai trazer e que, de fato, se pauta nessa ideia da Donna Haraway, né? De entender essa hibridez que existe entre orgânico e sintético, né? Entre humano e máquina, digamos assim, né? E aí dessa forma, ela vai usar, no caso da Donna Haraway, ela vai usar o ciborgue como uma figura irônica que vai tentar questionar esse próprio sistema, que é exatamente o que a Motoko Kusanagi vai fazer no Ghost in the Shell, por exemplo, ou que outros exemplos de ciborgue e até androides, né, vão fazer dentro das produções de anime e na ficção científica. Certo? Pedro ou João querem complementar? Tá certinho tudo para mim. Acho que a gente pode ir para o intervalo. Também, para mim, é isso aí. Então, gente, vocês têm alguma dúvida? Vamos abrir e ver se alguém que tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário. Porque depois nós vamos para os nossos tokusatsu. Manda aí, Thiago. Pode falar, Thiago. Então, era o que a gente estava falando antes. O holograma é um Android porque ele é um código, basicamente, né? E aí, baseando no que o Fred falou agora, da questão do que é natural, nós também somos um código. Tem até uma cena no último Blade Runner, né? Com a Ana de Armas lá, que ela observa o código genético do ser humano e ela fala, ué, você é que nem eu, que sou os zeros, eu sou o 0 e 1 e você são alguma letra, né? Então, até que ponto realmente existe essa separação entre natural e artificial, né? Mas, dentro daquela linha do que a gente estava comentando e tal, ele seria o Android porque ele é código, porque ele é um código sintético, no sentido mais positivista da palavra, sintético do ponto de vista artificial, né, por assim dizer, ainda que sintético não signifique artificial necessariamente, né? Mas, perfeito. É isso, e aí no caso, um clone, é assim, né, é claro, né, como a gente sempre fala, tem obras que vão desafiar as definições, não tem como, né? Mas um clone, ele estaria mais próximo de um ciborgue que tem as suas funcionalidades alteradas por conta de algum tipo de técnica, que no caso é a bioengenharia, né? Não sei, vem aqui sempre no meu exemplo, eu amo uma obra, amo tanto o filme quanto o livro, que chama Cloud Atlas. Foi traduzido como A Viagem. Por quê? Não sei. Mas chama Cloud Atlas. E são várias histórias interligadas, né? E uma dessas histórias é um universo cyberpunk, tá? E é um universo cyberpunk que as pessoas oprimidas são clones. Desculpa o spoiler, se você não assistiu ou leu, né? E são clones que são usados para funcionarem como praticamente escravos dessa sociedade e eles sustentam toda a base como trabalhadores explorados por essa sociedade cyberpunk, né? Os replicantes são meio que um clone, né? Por isso que são replicantes, né? Tá no nome, né? Eu sei que é muito besta, né? Falar, não é nem uma questão de piada, eu nem falei replicantes assim como se fosse uma piada, nossa, mas é justamente essa ideia, tipo,
Se você replicou de certa forma, você está ali entre Android e Cyborg. Bom, sim, Thiago, Sim, podemos Thiago. fechar então? Podemos. Fechamos. Vamos então para o intervalo. Gente, quem quiser continuar trocando ideia, eu vou pegar água no banheiro, etc. Acho que as pessoas aí também. Senhores, Mas a gente volta Você vai daqui... pegar água no banheiro? 4h10, 4h10. 4h10. 4h10 a gente está aí, então, beleza? É nóis, Beleza. 10 minutinhos aí que tem muita coisa pra gente falar. Então, senhores,